Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos fazendo mais um vídeo e hoje estamos dando continuidade ao segundo vídeo sobre o tempo e o lugar. Qual a influência deles no nosso futuro, nos nossos planos, nos nossos projetos. E hoje nós estaremos falando sobre o lugar. Mas antes disso, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, pois nós estamos investindo nesse meio de comunicação, que é uma forma muito importante de nós levarmos o Evangelho a muitas pessoas, levarmos a palavra de Deus até as pessoas. E quando você se inscreve, você está fortalecendo aí o nosso trabalho. Deixe seu comentário, também o seu positivo e também assista até o final, é importante para você entender a mensagem da palavra de Deus. E hoje eu vou estar falando então sobre o lugar da honra. No primeiro vídeo eu falei sobre o tempo, agora eu estarei falando então sobre o lugar. Nós temos que entender que Deus trabalha de uma forma diferente da forma humana. Ele próprio fala isso lá no livro de Isaías 55, e no versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, nós temos que aprender, então, como é que Deus trabalha, como é que Deus age, e aí nós receberemos com mais facilidade as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Então, eu estarei falando sobre o lugar da honra. José, o plano de Deus só se cumpriu na vida de José quando ele estava no lugar certo. E era, de repente, um lugar que ele jamais imaginava que ele poderia estar um dia, que era no Egito. Lá, Deus honrou José e ele se tornou governador do Egito. Teve um tempo de lutas, de adversidades, mas teve um momento em que Deus o honrou, porque ele estava no lugar correto. Elias também ele enfrentou momentos difíceis, um momento bastante conturbado, quando Acabe era rei de Israel, juntamente com a rainha Jezabel. Mas Deus honrou Elias lá no Monte Horebe, quando ele fez aquele grande desafio que enfrentou 850 profetas de uma vez só. E Deus honrou, ali foi o lugar da honra. E o povo gritou, o povo clamou, só o Senhor é Deus. Ali no monte foi o lugar da honra para Elias. Daniel, ele foi honrado num lugar onde ele era escravo, na Babilônia. Olha que coisa extraordinária. Daniel se tornou um homem que tinha uma responsabilidade tremenda no reino da Babilônia naquela época. E ele era escravo, mas estava no lugar onde Deus então estava determinando para que ali ele fosse honrado. Olha Jesus Cristo. Jesus ele passou por muitas cidades. Jerusalém, por exemplo, foi um lugar onde Jesus sofreu muito. Inclusive, foi onde ele morreu. Cristo morreu em Jerusalém. Foi torturado, foi caluniado e foi crucificado e morto. Ele ressuscitou também em Jerusalém, porque ali ele foi sepultado. Mas o lugar da honra de Jesus foi em Betânia. Betânia foi um lugar muito especial. Era onde moravam Lázaro, Marta e Maria. Foi aonde Jesus Cristo
operou um dos seus grandes milagres. Lázaro ressuscitou. Depois, na casa de Lázaro, ele foi ungido, né? Quando Maria derrama aquele bálsamo de nardo puro, foi algo extraordinário também. E foi em Betânia que ele subiu ao céu. A ascensão de Jesus não foi em Jerusalém, foi em Betânia. Foi o lugar da honra. Então, o que nós temos que entender? Eu poderia citar outros nomes, por exemplo, Neemias. Aonde que Neemias foi honrado? No lugar onde estava destruído, Jerusalém. Jerusalém estava completamente destruída, os muros, as portas da cidade, as casas, o povo, tudo em sofrimento. E Deus leva Neemias até aquela cidade de Jerusalém e ali honra Neemias quando ele reergue os muros da cidade e o povo volta a ter a alegria de viver ali naquele lugar. Então, Deus tem um lugar certo para nós honrar, para que o seu plano se cumpra na nossa vida. É isso que nós temos que procurar saber, procurar entender. Então, o lugar da honra pode ser uma cidade, pode ser uma empresa, ou pode ser até uma igreja. Se você está no lugar certo, então é só uma questão de tempo para que o plano de Deus se cumpra na sua vida, para que Deus te chame, para que Deus cumpra aquela profecia, aquela promessa que Ele fez para a sua vida. Se você está no lugar certo, aguarde o momento, que é o tempo que eu falei no primeiro vídeo. Se você não sabe se está no lugar certo, ore a Deus. Peça a Deus que conduza os teus passos, os teus caminhos. Porque diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, Deus diz assim: honrarei aqueles que me honram. Então, Deus tem prazer em honrar aqueles que honram a Ele. Agora, o que faz a diferença na nossa vida, então, é nós estarmos no lugar certo. E o lugar certo é o centro da vontade de Deus. Apenas se preocupe em estar no lugar certo. No lugar que Deus quer que você esteja. Cuidado pelas influências das pessoas. Não, tu tem que vir para cá. Tu tem que morar aqui, tu tem que ir para esse ministério, tu tem que ir para aquela outra empresa. Aprenda a ouvir Deus. Deus sabe todas as coisas e as pessoas, às vezes até elas não fazem por mal, mas às vezes estão nos influenciando de forma errada e aí as coisas não dão certo. Por que tem pessoas que lutam, vão de um lado para outro, vivem trocando de cidade, vivem trocando de igreja e nada dá certo nas suas vidas? Por quê? Porque não estão no centro da vontade de Deus. Se tem que mudar, Deus vai dirigir, vai determinar e aí as coisas vão dar certo. Tenha certeza desta decisão que você tem tomado. Quanto ao demais, o Senhor sabe cuidar muito bem dos seus filhos e daqueles que são fiéis a Ele. Não te preocupa, então. Será que vai acontecer? Será que Deus não se esqueceu de mim? Deus não erra. Deus não erra nos seus propósitos, nos seus planos para com a nossa vida. Só que nós temos que nos adaptar à vontade dEle. Não é Deus se adaptar à nossa vontade, é nós que temos que nos adaptar à sua vontade. É esperar o tempo certo e estar no lugar certo. Aí vem o momento da bênção, da honra, onde a pessoa realmente
ver se cumprir na sua vida tudo aquilo que Deus preparou para ela. E Deus mais ainda se alegra porque, por se tratar de uma pessoa obediente, fiel e que sabe esperar o momento certo. Então, saiba que o tempo e o lugar influenciam completamente nos nossos planos e no nosso futuro. Se você não sabe esperar o tempo certo e se você não estiver no lugar certo, as coisas não vão acontecer da maneira correta. Aprenda a esperar o tempo de Deus e aprenda a estar no lugar certo, que se chama o lugar da honra. Que Deus te abençoe com esta mensagem. Espero que tenha esclarecido você. Qualquer dúvida, mande aí um comentário, uma mensagem para nós, mas não esqueça, se inscreva no canal, é muito importante para o nosso trabalho que a gente está fazendo. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém.